Graça e paz, amém? É bom estar em casa, e é bom estar com os irmãos mais uma vez, é bom poder viver esse tempo aqui. Eu agradeço ao pastor Edivaldo, que é um grande amigo, e ao Mateus também, que é muito generoso sempre, e essa igreja, que é uma bênção para nós. Irmãos, vamos à Bíblia. João capítulo 8, eu quero ler o texto que vocês escolheram, e eu vou ler do versículo 31 ao verso 36. É o texto que nós vamos pensar essa noite. João capítulo 8, do verso 31 ao 36, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto, apesar de ser um texto muito conhecido, eu confesso que nessa minha longa caminhada pregando, que eu prego desde 12 anos de idade, então já tem mais de 2 décadas que eu faço isso aqui. Então nessa minha longa caminhada eu não tenho uma memória específica de ter me debruçado sobre o capítulo 8 e especificamente esse verso. Apesar de ser um texto conhecidíssimo, que nós citamos constantemente, e é só nós lembrarmos do pleito eleitoral passado que o verso 32 ficou aí muito claro na boca do povo. Mas é importante pensar que o capítulo 8 de João, ele é um capítulo que, para estar aqui, tem algumas questões. Isso. Obrigado, tá? Eu estou começando devagar, mas eu adoro barulho. Daqui a pouco eu fico barulhento. Fique à vontade aí. Amém ou não? Amém ou não? Isso aí, daqui a pouco eu dou grito mesmo. Só estou aqui começando. Batista aqui, só o Edivaldo. Ok? Ok? Então tá bom. O capítulo 8, ele tem algumas questões. A história com que ele começa já é uma questão. Alguns historiadores vão duvidar, inclusive, da veracidade dessa história. No entanto, o que a gente precisa pensar é que Jesus está num dos momentos mais tensos, porque ele está diante de um grupo de religiosos. Esse é o ambiente aqui. Ele está diante de um grupo de pessoas que teoricamente tinham toda uma habilidade religiosa, eram os sacerdotes e os fariseus, e que eles vão a Jesus, e eu acho bonito é que o capítulo 8 começa com ele cheio de justiça própria, chegando para Jesus e dizendo: olha, nós pegamos essa mulher em um ato de adultério. E eles já trazem a condenação. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus, como muitos rabinos do seu tempo, está escrevendo na terra. E ele só levanta a cabeça em algum momento e faz uma pergunta que ecoa para nós até hoje: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens vão embora, saem dali. E o texto continua, porque o que se dá, e a continuidade, é Jesus dialogando. Ele vai dizer que é a luz do mundo, ele vai propor aos religiosos essa questão e vai finalizar exatamente falando do que a gente acabou de ler. Ele vai dizer àqueles que teoricamente creram nele: olha, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra,
vocês vão ser meus discípulos. Não tem outro jeito. A minha escola rabínica não funciona como as outras escolas. Para você ser meu discípulo, tem que permanecer na minha palavra, tem que estar na minha verdade. E aí Jesus usa essa expressão aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o sentido de conhecer, no verso 32, pastor Marcílio, é o sentido de alguém que está sempre indo a. Isso aqui é extraordinário. Eu daqui a pouco vou explicar. Mas eu fiquei extasiado quando hoje eu estava revendo isso e percebendo que essa ideia de conhecer é uma ideia de sempre visitar. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É o sentido de relacional. Nesse contexto, Jesus continua então dizendo, quando ele fala isso, há um grito. O verso de número 33 e 34 é um grito que eu chamei aqui no meu sermão de grito dos religiosos. Eles gritam: liberdade de quê? Libertos de quê, se nós nunca fomos presos? Somos filhos de Abraão. Gente, historicamente falando, Roma foi o 6º exílio histórico vivido pelos judeus. Mas eles entendiam que o fato de se estar sobre a prisão do exílio não era uma prisão em si. E eu posso dizer para você, como alguém que gosta de estudar, que Jesus aqui é o período em que ele está mais agressivo dos seus sermãos, porque ele responde a essa provocação da seguinte forma: aquele que pratica o pecado é escravo dele. Não há registro de um capítulo, Marcílio, em que Jesus seja tão direto. Então, olha, não, vocês estão enganados. Vocês são escravos porque vocês são pecadores. E aí Jesus: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. O escravo não fica em casa. Mas o filho, ele permanece em casa. E aí ele conclui com aquilo que vocês escolheram como base para esse congresso. Sendo assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fiquei pensando, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. É esse texto que a gente está desafiado nessa noite. E como essa semana eu estou vindo de alguns encontros em que eu tenho me deparado constantemente com essa ideia, aonde o evangelho está se contrapondo o tempo todo à nossa religiosidade. E mais uma vez eu vou me ater a isso aqui. Mais uma vez eu vou incomodar você com essa ideia e com esse evangelho pragmático e religioso que a gente fica muito viciado e preso nele. Mais uma vez eu assumo um lugar para dizer que o que Jesus está dizendo para um bando de gente que sabia fazer as coisas muito direitinho é que aquilo que ele estava propondo era uma coisa totalmente diferente do que eles pensavam. Era uma coisa muito mais viva, que fluía mais, que era muito mais carregado da percepção do ser do que do lugar, de dias, de não comer ou comer, de vestir ou não vestir. O que Jesus estava trazendo era algo que ultrapassava essa coisa do eu pratico ou deixo de fazer. Bem, eu começo propondo a seguinte reflexão, de que essa geração que está livre e que deseja viver a libertação, aqueles que ainda não se sentem assim, precisam se atentar para quem é essa verdade que liberta. Quem é essa verdade que liberta? Bem, o que eu vou dizer é muito prático. A verdade que liberta, e é isso que o evangelista João está propondo, é Jesus.
Ele é essa verdade, e é por essa razão que ele inicia o verso 31 dizendo: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que ele está dizendo é que não há possibilidade, não há jeito, não há maneira. Ele é a âncora, ele é o lugar, ele é a terra onde estão os nossos pés. Ele é para onde nós precisamos olhar. Ele é onde que nós precisamos crer. É sobre Ele. É para Ele. É Ele. É Ele. Hoje a gente entende de uma vez por todas que Ele remove os símbolos. Ele desfaz os nossos arquétipos religiosos. Ele quebra os nossos altares. Ele desfaz as nossas imagens, ele destroça a nossa idolatria e diz: só tem um jeito de ser. Sendo meu discípulo, tem que permanecer no que eu digo. É sobre mim. Perceba que o evangelista João está fazendo uma coisa que ele faz em todo o seu livro. Ele está dizendo: olha, é Jesus. É sobre Jesus, é para Jesus, é em Jesus. Bem, então, o primeiro desafio nosso, ainda olhando pelo aspecto de que Ele é a verdade absoluta, é que essa permanência é nele. Quando Jairo estava aguardando a cura da sua filha, e alguém chega dizendo: Jairo, a menina morreu. Ele olha para o homem que estava de fato agora de luto e diz: creia somente em mim. Quando os discípulos estavam preocupados porque ele iria, a primeira coisa que está no verso 14 do capítulo, no capítulo 14, no primeiro verso do livro de João é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim. Em mim. É por essa razão que permanecer na palavra dele é permanecer nele mesmo. Permanecer na palavra dele é não perder os olhos deles. Quarta-feira eu estava dizendo à minha igreja: quando que a nossa fé é pouca? Quando os nossos olhos saem dele. Que verdade, Marcílio, que liberta, se não essa. E aí é que está. Quando o verso 32 surge no cenário, ele surge dizendo: e conhecereis a verdade, e gente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você já leu um livro que você gostou? Quantos aqui leem? Lembra aquele livro que você leu? Que você disse assim: eu me amarrei nesse livro. Você leu ele todo já. Você tem memória de ter voltado desse livro? Algumas vezes? Ou de repente: eu não tenho mais nenhuma leitura nova, então eu vou ler esse livro de novo. Passam uns anos, o que você faz? Eu vou ler esse livro de novo. Passa um tempo, tem livros que é assim, você está toda hora lá, lendo. Aí o que Jesus está dizendo é: agora tem livros que você lê uma única vez e nunca mais lê. Você deve ter alguns desses. Tem alguns desses que eu leio uma única vez e nunca mais voltei lá. Tem uns que eu parei no meio do caminho. Eu não quero voltar nem para o meio do caminho que eu fiz com eles. Mas tem livros que constantemente eu estou... Nossa, aquele autor, aquele livro. Pastor Edivaldo, quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa ideia de conhecer é uma ideia de alguém que está sempre voltando a Ele. Isso aqui é muito forte, gente. Porque o que ele está propondo para essa gente que está livre, já que a gente canta que a gente está livre, já que essa ideia de liberdade que a gente traz, é essa liberdade que é estabelecida numa relação constante, de uma visitação diária, de alguém que está constantemente diante dele, com ele, vivendo com ele, estando com ele, estabelecendo nele uma relação. Não há liberdade, não há libertação e não há
nenhum tipo de sentimento de estar livre, se não há visitação. Se nós não entendermos e não compreendermos que a relação com esse Jesus, que é verdade, é uma relação de todo dia, a gente não vai saber o que é estar livre. Porque a gente vai viver com a sensação de falta. Perceba que o que eu estou dizendo acerca de Jesus não é uma busca de ir porque eu me sinto em falta, ou porque eu vou porque está me faltando. Eu vou porque eu quero mais. Não é uma coisa de que acabou, então me traga, não, essa relação de constante visitação a essa fonte de verdade, não é uma relação de que acabou e eu vou buscar mais, mas é uma relação de que alguém que não se sacia, mas que entende que a relação é tão boa, que eu preciso estar, eu preciso viver, eu preciso estar perto, eu preciso ser tocado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso viver isso diariamente. Bem, minha gente, essa verdade é a verdade que disse a uma mulher quando estava prestes de ser apedrejada: eu também não te condeno. Essa verdade é a verdade que lá está escrito no capítulo 1, no verso 3. Sem Ele, todas as coisas que existem não existiriam, porque Ele é a existência de todas as coisas. Essa verdade é a verdade que bateu no peito e disse: vocês estão em trevas, mas eu sou a luz do mundo. Essa verdade é a verdade que lá em João 14,6 disse: vocês estão perdidos, mas deixa eu dar uma coisa para vocês: eu sou caminho, eu sou verdade e eu também sou vida. Aleluia. É a verdade que no capítulo 6 de João está dizendo assim: olha, os vossos pais comeram o pão do deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E aqueles que comerem de mim não morrerão. De que verdade é essa que liberta? É a verdade que em João capítulo 11, verso 25, diante do túmulo de Lázaro, gritou: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. É para essa relação, é para esse lugar. Eu disse que na verdade o que João está dizendo é que essa verdade que liberta é o resumo do Cristo em que ele apresenta em todo o livro. Em todo o livro. Que verdade é essa? Você pode ainda, só para encerrar esse primeiro momento, é a verdade de um Jesus que sempre volta. Sabia disso? Eu me empolguei uma vez, porque eu me dei conta disso. Jesus sempre volta. Tomé disse: eu não acredito. 8 dias depois, ele volta. Pedro disse: vou pescar. Não quero mais saber desse negócio. Lá está ele de novo. Ô Pedro, tu me amas? Vim te pegar de novo, Pedro. Irmão, essa é a verdade aqui, é essa verdade que a gente tem que conhecer. Não é uma verdade intelectual, uma verdade filosófica, não. Não é uma verdade grega, não é uma verdade, não. É a verdade que está personificada, estruturada na revelação desse Deus que encarnou e que disse: cada vez que vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Bem, eu indaguei a mim na escrita do meu sermão: que verdade é essa? Minha primeira pergunta, então, a verdade é Jesus. Que liberdade é essa? Mas entre uma coisa e outra está o nosso maior desafio. Eu apresentei a vocês
o Cristo que é verdade, e disse: precisamos permanecer nele, estabelecer uma relação de constante visitação e entender que ele é esse que liberta, que alimenta, que ressurge, que dá luz, que dá caminho e que é o pão. Mas que grito que nós damos diante disso? Ele está aqui dizendo: olha, conheçam a verdade, me conheçam, eu liberto. Mas às vezes nós estamos exatamente como os religiosos, dizendo: eu não sou preso a nada, nunca fui. É o grito? Nós estamos na maioria das vezes como os judeus, que ouvem Jesus: nós somos filhos de Abraão. Ô pastor, o senhor não me conhece, eu cresci aqui, rapaz. Ah, é? Eu frequentei a classe de criança dessa igreja. Eu cantei em todos os corais que essa igreja... Fui batizado pelo fulano de tal, o senhor sabe quem é? Eu estou traduzindo aqui para você. Foi isso que eles disseram para Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Presos? Às vezes o problema está logo aqui. É que a liberdade proposta por Jesus assusta os religiosos. Eu vou falar de novo isso aqui. A liberdade proposta por Jesus é um assombro para os religiosos. O religioso, quando ouve falar de um evangelho que é livre e que nos dá essa consciência, que arranca de nós essa consciência geográfica. E o que eu estou falando de consciência geográfica? É porque na religião ou no passado, não no passado na perspectiva de Deus, mas na perspectiva judaica, Deus estava preso a um quadrado que eles chamavam de templo, e a um dia que eles chamavam de Shabá. Tanto que quando eles vão à Babilônia, o desespero deles é porque o lugar do culto foi tomado. A agonia deles é que o templo não estava mais lá e o altar não está lá também. A tribulação deles, a gente não quer cantar mais. A gente está atribulado, por que não? E outra, está difícil de seguir as regras, porque essa terra é profana. E isso não tem a ver com o Antigo Testamento, porque Deus, quando manda a carta do capítulo 29, do verso 13, lá de Jeremias, ele diz assim: olha, se vocês me buscarem, me encontrarão. E se vocês me invocarem, eu serei achado de vocês. É a lei. É a antiga aliança, mas Deus está dando sinal. Vocês estão tristes porque não estão no quadrado do templo. Eu não estou preso lá. E tanto que está Ezequiel à beira do rio. E o texto diz: e o céu se abriu. Ao religioso diz assim: mas não pode. Não é domingo. Mas não pode. Está na Babilônia. Mas não pode. Cadê o louvor? Não tem rito, não tem liturgia, não tem ajuntamento. Mas Deus não está preso a nada disso. Deus está sempre atrás de um coração quebrantado e um espírito contrito. Está Ezequiel na beira do rio, o céu abre na Babilônia. E ele disse: eu tive visões de Deus. Eu tive visões de Deus. No capítulo 3 de Ezequiel, ele vai mais longe, pastor Marcílio. Ele diz: eu vi uma roda que girava assim e a outra que girava de lá para cá. Eu vi carros de fogo. Alguém diz: o que é isso? É a glória do Deus eterno invadindo a terra profana da Babilônia, porque Deus não está preso a nada. Eu entendo os religiosos, porque eles não estão acostumados com isso. Para eles tem que ser o dia certo. Tem que ser o hino certo. E é isso que eles estão dizendo para Jesus. Jesus, nós somos filhos de Abraão. E o problema de ser religioso é que a gente, na religião, carrega o sentimento de que nós estamos seguros.
Porque a religião dá a falsa sensação de que a gente está fazendo tudo certo. E o grande problema da religião é que a gente cai no ledo engodo e no engano de pensar que Deus, ou que existe de alguma forma, de algum jeito, a partir da nossa própria força, uma maneira de comprar ou agradar a Deus no sentido próprio, sem a presença daquele que é a verdade absoluta. O nosso desafio que eu trouxe para nós essa noite é nós vencermos a religiosidade e implodirmos de uma vez por todas essa ideia e compreendermos que o nosso Deus se revela na verdade, se mostra aqui, ali ou em qualquer lugar. Bem, Abraão é o símbolo dessa religiosidade. E às vezes está o Senhor dizendo, me conheça e eu libertarei. E a gente está dizendo, mas eu sou filho de Abraão. E está o Senhor dizendo, me conheça e eu te liberto. E a gente está dizendo, mas eu sou filho de Abraão. E o Senhor está dizendo, não, minha filha, não precisa disso. Não, mas eu sou filho de Abraão. Não, minha filha, mas se aproxima, eu preciso de fazer um pouquinho mais. Mas eu sou filho de Abraão. E o grande problema da nossa religiosidade é o seguinte. É que a gente está preocupado com as moscas, engolindo os camelos. Qual é a questão da religiosidade? É que a gente está preso à aparência. A gente não se dá conta de que tem um problema muito mais sério. A gente não se dá conta que tem algo muito pior. E é essa questão. Lá estavam eles, voando mosca, engolindo camelos. Lá estavam eles dizendo, olha, mas os seus discípulos são porcos, não lavam a mão para comer. Aí Jesus diz assim, ok. Mas o que é pior, eles não lavarem as mãos ou vocês prostituírem a palavra? Ah, mas a tradição, que é a tradição. Jesus disse, ok, isso que vocês estão falando não é lei. Vocês inventaram que tem que purificar a mão, não está na lei. Mas está na lei que o filho tem que dar parte do que ganha para garantir o asilo ou uma velhice boa para os pais. Mas vocês dizem que se agora os meninos espertos disserem assim, ó, eu vou dar isso aqui, isso é corbã. Amanhã quando os pais velhinhos disserem assim, ó, filho, agora é hora de você cuidar de mim. Aí o filho diz assim, não, já entreguei a minha parte para o Senhor. Isso está lá em Mateus 15. Já entreguei. Jesus, vocês estão prostituindo a palavra? E reclamando porque a gente não lava a mão? Qual o problema de vocês? Sabe qual é a questão da nossa, essa religiosidade? Ela faz isso com a gente adora a aparência. A gente adora a performance. A gente adora a imagem. A gente está o tempo todo em cima do monte, batendo no peito e apresentando para Deus um currículo. E dizendo que a gente dá dízimo do quento, do cominho. E ainda com a maior cara lavada, apontando para um homem que está de joelho dobrado ali, porque ele é um pecador, quanto mais, e dizendo, eu não sou como esse. E Deus até sabe que você não é. Só que não é a questão. Porque a religião te dá essa falsa ideia de que Deus está atrás do que você faz. Mas o Jesus que liberta diz para nós que Deus está atrás de quem a gente é. A gente tem uma opção nesses dias. E a nossa opção é a gente silenciar essa história de que somos filhos de Abraão. Porque a verdade está bradando nesse lugar e dizendo, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Silencie a tua religiosidade. Põe um fim nessa falsa ideia de liberdade. Nessa sensação do fazer para Deus. E seja. E o
que eu estou dizendo não é nada diferente do que está proposto no Evangelho de Cristo. Porque na lei, a questão é, não coma, não beba. Na lei de Jesus, do Evangelho, Sermão do Monte, e o que está escrito lá? Façam misericórdia, façam pacificação. Ele disse, sejam bem-aventurados se vocês forem misericordiosos. Jesus, ele impõe como lei primaz do reino o ser no lugar do fazer. De que eu preciso me libertar? É disso. Abrir mão desse lugar, dessa falsa ideia, desse falso conceito. Por quê? Por uma coisa muito prática, que aí é a terceira e última coisa que eu quero propor para você. É que está nos versos finais, que são os versos específicos que vocês escolheram. Ele dizendo, olha, a primeira resposta que Jesus dá para a gente, acerca da religiosidade, é uma coisa. Em verdade, toda vez que você vê na Bíblia essa expressão, em verdade, grifa isso. Que Jesus está querendo dizer assim, olha, preste muita atenção. Muita atenção. Olhe bem para o que eu vou dizer agora. Ele diz, eu vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é o quê? É o quê? O que Jesus está dizendo, vocês são filhos de Abraão, mas estão amarrados. O que Jesus está dizendo, ei, a religião não resolve o problema do pecado. Viu? Ser religioso não dá conta do pecado. Viu? Ah, mas eu gosto da igreja, isso não dá conta do pecado. Mas eu não perco um culto dessa igreja, isso não dá conta do pecado. Mas eu amo o culto, eu adoro a pregação, isso não dá conta do pecado. Mas lá em casa eu só escuto louvor, não dá conta do pecado. Mas eu só escuto a melodia, não dá conta do pecado. Não, mas eu não falo uma coisinha que seja, não dá conta. O que Jesus está dizendo, ei, para o problema chamado pecado, só eu dou jeito. Porque a resposta direta da verdade é a seguinte, vocês são escravos sim, porque são pecadores. Maqueiam-se com a religião, mas o pecado os toma por dentro. São maliciosos, egoístas, individualistas, não misericordiosos, amantes de si mesmo. Só olham para o próprio umbigo, fazem de Deus um instrumento próprio. São escravos de si mesmo. Ele está dizendo, não resolve isso. A ideia do Filho que nos libertou é perceber que a religião não dá conta do pecado. E pela religião não dá conta do pecado, o que nos resta? Meu irmão, para de chegar para Deus com desculpa. Para de ficar justificando o pecado para Deus. Para com essa história de dizer, mas Senhor, não. Diante dele a gente só tem que fazer uma coisa. Só uma coisa. O publicano, meu irmão, nessa hora que Jesus não disse isso, que as prostitutas, que os ladrões, os sanguinários vão preceder os filhos de Abraão. Por quê? Porque eles só fazem uma coisa quando estão diante do Eterno. Aqui, ó. Volto lá para o texto do publicano e o religioso. O outro está dizendo, eu sou dizimista fiel. Participo das campanhas, dou oferta de primícia. Eu sou a coluna do templo. Eu dou lugar lá, eu faço tudo, Senhor. Eu ando na rua e a santidade é tão minha que está escrita na minha testa.
Eu não sou como esse. Deus está ouvindo. Ok. Você está se auto-justificando. Quem se auto-justifica tem a sua própria justificação. Ok? Esse camarada disse assim: eu não tenho nada para dizer, só uma coisa. Ser propício a mim, pecador. A palavra propício é: por favor, eu não dou conta, toma meu lugar. Eu não tenho como me justificar, mas o Senhor pode me justificar. Eu não tenho como me purificar, mas o Senhor me purifica. Eu não tenho como me lavar, mas o Senhor me lava. Eu não tenho como me salvar, mas o Senhor me salva. É o Evangelho. Paulo disse: vocês são rendidos em Cristo. Se você pega Efésios capítulo 1, está escrito isso. Paulo diz: em Cristo sois justificados, em Cristo sois regenerados, em Cristo sois purificados, em Cristo sois santificados. Fora de Cristo é tudo balela, é tudo religiosidade. Em Cristo nós somos, em Cristo nós já somos, em Cristo conseguimos, em Cristo vencemos. Essa é a realidade. É isso, é essa a ideia. O peso do pecado não tem que nos jogar para longe, tem que nos colocar de joelho e diante de Deus para pedir para que Ele nos perdoe, porque Ele é pronto para isso. Bem, tem um detalhe, e aí é o meu desafio para você essa noite. Jesus estabelece um risco aqui. Qual é o risco? Ele conta uma coisa do contexto. Ele diz: se o escravo não fica em casa, mas o filho permanece. O que Jesus está estabelecendo: o escravo e o livre, o filho. E aí ele está dizendo que o risco de viver como escravo é não ver o Senhor. E aí Jesus está dizendo que esses religiosos são escravos. E se eles permanecerem em casa como escravos, eles não verão o Senhor. Por quê? Porque o escravo não fica em casa, mas o filho permanece. Aí D.A. Carson, que é um grande teórico do Novo Testamento, um ótimo comentarista e biblista, e, enfim, tudo isso ele é. Ele disse uma coisa interessante, que nesse contexto, o filho não somos nós, o filho é o próprio Jesus. Ele está dizendo: o filho permanece, ele. Eu comecei dizendo que é ele, é sobre ele e por ele, e vou terminar dizendo que é ele, porque o texto diz: o escravo fica na casa, não, mas o filho permanece. Aí ele diz assim: sendo assim, já que o filho ficou, isso aqui, já que o filho não foi, já que o filho está conosco, ele diz: sendo assim, se o filho, que filho? Esse que ficou, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. A gente só tem uma escolha: ou a gente permanece escravo em casa com o risco de não ver o Senhor, ou a gente agarra no filho e diz: me liberta. Aleluia. Quebra essa corrente de uma vez por todas. Me livra desse lugar onde eu estou limitado, preso. Eu quero viver na tua liberdade, Senhor. Nós precisamos entender que essa verdade que é Jesus tem um único e a principal razão. Ela se revelou para vencer o pecado. E na vitória sobre o pecado, nos livrar desse lugar da religiosidade, para que a gente entenda: eu vou ficar em casa, porque eu estou agarrado no filho. O filho garante um lugar em casa. E aonde é a nossa casa? Deus. Aleluia.
nossa casa. A verdadeira liberdade é dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. A verdadeira liberdade é dizer que eu não preciso mais de sumo sacerdote indo no meu lugar para matar ninguém, para pedir por ninguém, nem para oferecer nada por mim, porque eu sou o sacerdote do meu culto. Eu, como sacerdote vivo, santo, eu me dobro e diz: esse é o meu culto racional que eu ofereço a ti. E o nosso desafio hoje é esse. Eu não sei como é que você está. Eu não sei quem é você. Eu já disse que os escravos e os filhos estão em casa. A questão não é estar em casa, é permanecer. E os escravos não permanecerão. E eu queria orar com você. Vamos ficar em pé? A gente vai cantar? Vai cantar? Então vamos cantar. Aleluia.